Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para aquele nosso diálogo, da reunião pública de nossa casa, Passos de Luz. Meu nome é Francisco Costa e é com muita alegria estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco com a comunidade, com nossos irmãos e todos aqueles que nos assistem, pelo nosso canal aí do YouTube ou pelo Facebook também, de Nosso Espírita Passo de Luz, em Buriti dos Lopes, no Piauí. Pois bem, vamos iniciar nosso trabalho da noite com a mensagem de uma querida irmã nossa, de muita luz, Meimei, do livro O Amor Perfeito, que diz assim: Senhor, disseste ao homem um dia: a mesa da tua casa é o lar do teu pão. Façamos resplandecer nela o alimento do Evangelho. Entendemos, divino amigo, que nos consideras um misericordioso maná do céu, que descerra do alto as vibrações para as almas sofridas da terra. Agradecemos a comparação e rogamos tuas bênçãos para o lavrador que, contemplando o nascer do astro-rei, verdadeiro poema de beleza, demonstra gratidão pelo milagre da vida e trabalha para que, venturosamente, o irmão possa ter alimento à mesa. Contemplemos nesse momento esses trabalhadores extenuados pelo compromisso de trabalhar a terra e cultivar o alimento bendito que a cada dia nos chega à mesa. Por isso, Mestre, te pedimos, ilumina a caminhada de todas essas criaturas. Inspira Nosso Senhor a quem tem a oportunidade de saborear o alimento primeiro, agradecer e a partilhá-lo com os irmãos do caminho. Consente, Jesus, que possamos ser a luz que emana do teu Evangelho, Evangelho de amor, objetivando aprovisionar os homens de recursos espirituais, pois não só de pão se vive. Com tuas mãos sublimes e bênçãos de luz, parte renovamente esse fruto do trabalho e dedicação e permite que entoemos em toda parte o hino da caridade, colaborando assim para a extinção das trevas. Obrigado, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos fazer nossa prece inicial de nossa tarefa. Convido a todos, para melhor concentração com o Divino. Possam fechar os olhos, que caso alguém queira, fique à vontade. Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos em Teu santo nome, com amigos, famílias, irmãos. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, que nesta noite, neste dia, possamos receber do alto as benéficas amorosas de Jesus, nosso mestre, guia e modelo para nossas vidas. Por que não dizer, por nossas existências aqui no planeta. Dai-nos, Senhor Jesus, a força e a coragem necessária para enfrentarmos o nosso cotidiano domiciliar,
dai-nos a paz. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, pela família que temos e por tudo que temos e por tudo que merecemos. Obrigado, Senhor. Entra, Jesus, nessa noite nosso lar, através do verbo, do esclarecimento de nossos irmãos. Mestre amado, querido, e Mãe Maria Santíssima, esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, e que assim seja. Pois bem, meus irmãos, o tema desta noite, que vamos aqui dialogar, como costumo dizer, são diálogos, fraternos, que a gente aqui interage durante as terças-feiras em nossa casa, com nossa equipe, trabalhadores, E aí, o tema da noite de hoje é um tema bastante pertinente nos tempos que estamos hoje vivenciando, experienciando, que é a lei de igualdade. Essa lei está lá, no livro dos Espíritos, lá bem detalhada. Iremos trabalhar aqui alguns tópicos dessa lei de igualdade, que fazem parte do conjunto das leis morais, que fazem parte também do livro dos Espíritos. E vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa lei de igualdade, sabe? Como é que ela acontece hoje em nossas vidas. Vou trazer hoje para os tempos atuais, Farei aqui alguma reflexão, também de algum período histórico, mas irei me ater bastante, aos tempos atuais, aos dias de hoje, Então, assim, o objetivo central, dessa conversa da noite aqui é tão somente que nós possamos refletir, todos nós, sobre essa lei de igualdade, natural ao ser humano. Porém, meus irmãos, é influenciada, por vários fatores, vários, principalmente e essencialmente pelos econômicos, inclusive os quais implicam em tragédias, em trágicas mudanças, digamos assim, nas condições sobre-humanas, nas condições sociais da sociedade atual, por que não dizer da humanidade de forma geral. Então, esse vai ser o nosso objetivo central, para que nós possamos buscar uma reflexão profunda, do que seria essa lei de igualdade perante a nossa sociedade, como um cristão, como irmão, como pai, como filho, enfim, como ente, ente federativo, ente irmão, que conosco convive, quanto sociedade e quanto também civilização, Então a gente eu vou ler um trechinho aqui, meus irmãos, me permitam ser fiel ao Evangelho segundo o Espiritismo, de onde irei extrair aqui uma pequena fala. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E vou ler aqui um item sobre a beneficência. Irei ser fiel ao Evangelho, permitam, por favor. Em seguida a gente vai discorrer um pouco mais alguns conceitos, do ponto de vista técnico também, e também de sociedade civil, para que a gente entenda melhor aqui a nossa fala da noite. Então, o que o Evangelho nos fala, para nós? A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e benignas alegrias, as do coração, que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo quanto existe de benigno e sublime na generosidade das belas almas, sentimento que nos faz ver os outros com o mesmo olhar no que olhamos para nós próprios, que nos faz despirmos com alegria para vestir um irmão. Pudesses, meus amigos, não ter ocupação mais agradável de tornar os outros felizes.
quais os festejos mundanos que podereis comparar às ditosas festas que celebrais quando, tornando-vos representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que conhecem da vida apenas dificuldades e amarguras. Quando vedes cintilarem subitamente de esperança esses rostos abatidos por não terem pão, esses infelizes e suas pequenas crianças, ignorando que viver é sofrer, clamavam, choravam e repetiam essas palavras que se enterravam como um pontiagudo punhal no coração materno: tenham fome, tenham fome. Oh, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que se vê renascer a alegria onde um instante antes havia só desespero. Compreendei quais são vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro dos infortúnios, ide, sobretudo, em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos das palavras do Salvador: quando vestirdes um desses pequenos, pensai que é a mim que o fazei. Que mensagem, meus irmãos, bastante profunda, né, de nosso irmão Kardec, no tópico, né, a beneficência, no capítulo não saiba vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Isso é muito profundo nos tempos de hoje, muito atual, meus queridos irmãos, porque vejam só, as condições que hoje nos apresenta a nossa comunidade terrestre, a nossa sociedade, o nosso vizinho aqui do lado, de frente, as nossas famílias, né? Os empregos, as atividades econômicas, né? Todo esse cadebal aí, sabe, esse conjunto de fatores que nos acercam aí, famílias com dificuldades, irmãos famintos, sedentos do alimento, também da alma, do espírito e também do físico. E trago essa noite para nós todos essa igualdade, meus irmãos. É uma lei criada por Deus, nosso Pai Todo-Poderoso e Bondoso. Então, vamos ver um pouquinho aqui um conceito, né, para a gente só dar aqui mais uma reflexão, né, do assunto dessa noite, e conceituar aqui alguns termos aqui bem rápidos aqui para a gente prosear um pouquinho, né, e refletir o sentido geral, sabe, dessa igualdade que a gente tanto fala, né, dessa lei de igualdade, né? É a qualidade, meus irmãos, do que é igual, do que não tem diferença. O sentido geral é esse, né? É que pensamos isso. Ou seja, é a qualidade do que é igual, né? Igual para todos, está para todos, do que não tem diferença, né? E vou até falar um pouquinho mais aqui da matemática, né? Também a gente usa também muito essa terminologia, né? Ou seja, a igualdade, ela é simbolizada de que forma, né? Na matemática, né? É pelo sinal, né? Igual, né? Aqueles dois tracinhos em cima do outro, né? Que daí a gente até costuma falar, né? Que A é igual a B, né? A é igual a B. Em termos matemáticos, né? Também a gente pode até entender dessa forma, entendeu? Bem popular mesmo, bem simples, de significado amplo, entendeu? Da lei de igualdade, né? E, meus irmãos, e na ética e na política? É também igual? Então, assim, o princípio segundo, né, qual, né, as prescrições, enfim, proibições, né, e penas legais são as mesmas para todos os cidadãos, a princípio, sem acepção de nascimento, situação de riqueza, pobreza ou riqueza, né? Seria assim, né? E é para ser assim, né? Vocês concordam com o que eu estou aqui falando, né?
Na política era para ser assim, né? Principalmente na política, né? Era para ver sim, essa igualdade, né? De pensamento, né? Que houvesse realmente tanto para o pobre, né? Como para o negro, né? Como para a mulher, como para o rico, né? Era bom que haja, né? Essa igualdade de fato, né? Jurídica para todos, né? Seria assim uma maravilha para nós, né? Se houvesse efetivamente, realmente, essa igualdade de verdade entre todos os povos e nações, né? E conosco mesmo, né? Quanto ser social também. Pessoal, vamos só ver um pouquinho também aqui do seu histórico, um pouquinho, para a gente poder compreender melhor também esses fatos, né? Assim, a história social, meus irmãos, e econômica dos povos primitivos mostrou que a igualdade, né, e a reciprocidade estiveram sempre na base das trocas praticadas pelas sociedades mais simples e rudimentares, né? Aquele tempo do escambo, né? Trocava uma coisa pela outra, né? Um arroz pelo feijão, um sal pelo... enfim, por algo assim parecido, né? Então havia sempre essa troca rudimentar nesse contexto. Mas é sobretudo, meus irmãos, a propósito da justiça chamada a regular relações entre pessoas, que as preferências aritméticas, a geometria, ou seja, como seu critério, a medida, que se revelam mais frequentemente, né, e elaboradas, né? Então houve essa necessidade, né, de se regular, né, e de se organizar também de forma também recíproca, né? Na época também, né, aquele tempo antigo, né, dos povos primitivos ainda, né, os irmãos estavam ainda reaprendendo ainda, tentando entender, sabe, essa reeducação, né, distribuição também de equidade, igualdade, né? Mas assim, a ideia, pessoal, de igualdade fundamental, todos os homens, é assim, é penosa, né? Mas, ou seja, penosamente adquirida ao longo da história, repousa sobre a igualdade metafísica, unidade essencial, e é de salientar, no entanto, que o cristianismo, ao proclamar a iminente dignidade da pessoa humana enquanto imagem de Deus, não só conferiu ao princípio da igualdade fundamental a todos os homens caráter absoluto e transcendente à sua profunda radicação na consciência humana, né? Na consciência humana, ou seja, perante Deus, Pai comum, todos os homens são irmãos. Todos os homens perante para Deus irmãos. Somos todos iguais. Não há diferença, distinção, não existe isso, né? Agora sim, torna-se por isso, meus irmãos, inaceitável todas as discriminações de raça, de religião, de cultura, de sexo, de classe social, etc, né? E por aí vai. Então, não há distinção para Deus. Não há distinção para Jesus, nem de cor, nem de raça. Não há isso, não há distinção. E nem de cultura. Muito pelo contrário. A lei de igualdade é para todos, sem exceção. Inclusive, não sei se vocês também já lembram, né, se reportam, inclusive foi na França que ocorreu um fato, né, a Declaração de Direitos Humanos, né, advinda da Revolução Francesa, foi um marco assim sem precedente na busca de quê? Pela igualdade entre os seres humanos, entre homens e mulheres. E meus irmãos, e é dela que temos a notícia do lema liberdade, igualdade e fraternidade, que aí desencadeou aí, ó, vários segmentos revolucionários aí, vários levantes, entendeu? Vários irmãos levantaram essa bandeira, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, são pressupostos que ainda estão por ser atualizados em cada um de nós. Tem irmãos que têm a liberdade, mas não têm a igualdade. E muitas vezes ele não consegue ter nem a fraternidade, desenvolver isso, porque está preso ainda e não consegue criar esse ambiente, né? Que aí o ideal seria que nós pudéssemos, né, seguir efetivamente, né, esse lema que nos veio, né, para nós, né, como uma liberdade que já os temos para muitas coisas, né, graças a Deus,
né? E a igualdade está ainda muito difícil de acontecer, mas já está acontecendo, né? Muita coisa veio à prova aí, muita coisa está nos mostrando que temos sim que ter igualdade e também fraternidade, né? Em cada um de nós, porque isso é muito íntimo. Isso é de cada um de nós. Ou seja, essa igualdade natural, sabe, e a desigualdade social está muito intrínseco na sociedade, né? Está muito intrínseco ainda na camada social ainda das comunidades, né? Ou seja, todos os homens são iguais perante Deus. Isso é um fato. Agora, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo, né, do rico se destrói com o corpo do pobre. Eu vou abrir aqui só um parênteses aqui sobre essa questão também. Vejam só os tempos de hoje, né? A gente está sendo acometido aí pela pandemia, né? Covid-19, e o que a gente vê, tanto o pobre como também o rico morre, desencarna. Não tem isso, né? Hoje há essa igualdade nesse sentido aí, né? Não há, sabe, o vírus, a doença, veja bem como é devastador tanto para o rico como para o pobre, né? Então isso, não há igualdade nesse sentido aqui. Então a igualdade, ela existe nesse campo, né? Então não há pobreza e nem há riqueza, entendeu? Então, como Deus nos colocou em sua lei, todos os homens são iguais para Deus. Não há diferença. Inclusive, meus irmãos, Deus criou os espíritos iguais. Mas cada um, pessoal, vamos entender bem aqui, cada um viveu mais ou menos o tempo que é para ser vivido e que é para se viver. E por conseguinte, meus irmãos, também realizou mais ou menos aquisições, né? Aí os seus feitos, o que realizou, sabe? A diferença está onde? Num grau de experiências e na vontade. A gente chama isso de quê? De livre-arbítrio, meus irmãos. Eis a questão central dessa condição. É o nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa. E venho aqui colocando isso aqui nas minhas palestras de conversa, sempre essa palavra composta, né? Livre-arbítrio, que cabe a nós, as nossas escolhas, sabe? Os nossos atos, depende de nós, para depois não vir choramingar, né? Reclamar com queixumes, porque depende de nós. E daí decorre, meus irmãos, que uns se aperfeiçoam mais que rapidamente, né? O que lhe dá o quê? Aptidões diversas, né? Aprende a trabalhar, aprende uma profissão, né? Então, você começa a entender algumas aptidões que são suas, né? E são diversas para você sobreviver, né? Então, Deus nos dá também essa igualdade, que possamos sobreviver e viver com nossas aptidões. Então, meus irmãos, como os mundos são solidários, né, a mistura de aptidões é necessária para a evolução de quê? Da humanidade, né? Uns são médicos, né? Uns são advogado, administrador, né? Contador. Então essa miscigenação, essa mistura, sabe, de aptidões, professores, né? Enfim, é necessário para a evolução da humanidade. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. E temos que ter, meus irmãos, né? Temos que ter uma ocupação útil em nossas vidas. Se faz necessário, lei também do progresso e de evolução. Temos que fazer algo útil também para contribuir com a lei de retorno, né? Para que haja também, sabe, essa igualdade também entre nós, né? Aptidões diversas, né? E que nós possamos pôr em prática, entendeu? Juntos, né? Cada um no seu campo do conhecimento, no seu campo intelectivo, sabe, na sua prática, para se somar e haver realmente uma interação na sociedade, nossa comunidade, né? Então, assim, a desigualdade social, pessoal, não é uma lei natural. Não é uma lei natural. Ela é obra do homem e não de Deus, pessoal, tá?
Não esqueçam disso. A desigualdade social não é uma lei natural. Ela é obra do homem e não de Deus. Então, assim, essa desigualdade desaparecerá, pessoal, juntamente com a predominância, né, do orgulho e do egoísmo, restando tão somente desigualdade de mérito, né? A gente espera que isso aconteça, né, no futuro aí, quem sabe, né, não tão distante, né? E chegará um dia, meus irmãos, em que os membros da grande família, né, universal, filhos de Deus, não mais se olharão um para o outro, né, como aquela questão de sangue mais ou menos puro, né? Pois somente o Espírito é mais puro, pessoal. E por isso não depende da posição social. Ele não tem que ser mais ou menos puro. Ele tem que ser puro, legítimo, tá? Então, temos que ter, pessoal, essa legitimidade universal. Temos que fazer com que isso realmente aconteça. E cabe a cada um de nós. E cada um colaborar, sabe? Da sua forma, da sua maneira, né? E vamos sim colaborar para que tenhamos um mundo melhor, para que haja uma distribuição de riqueza, tá? Vamos ser fraternos com os irmãos, vamos dividir um pouco o nosso pão de cada dia, criar essa consciência de hoje, para que a gente possa aí no futuro aí ter os irmãos com uma consciência realmente voltada, né, com base realmente no amor altruísta para com os pequenos. Meus irmãos, outra questão também é a questão da desigualdade da riqueza. Ah, Francisco, não é proibido de ser rico. Não é proibido de ser rico, né? E ser pobre também não é castigo não, meus irmãos. A gente precisa entender o contexto das coisas, né? Parar de ficar, sabe, criando historinhas, entendeu, da carochinha, né? A gente precisa entender, sabe? Parar um pouquinho para pensar, sabe? Buscar realmente dentro do Evangelho de Jesus, buscar alguns na Bíblia, entendeu? Buscar algumas passagens, buscar um entendimento, entendeu? Buscar um pouco da nossa história, entendeu? Dessa lei, né, de igualdade, buscar entender a nossa economia, buscar entender a sociedade como convive hoje, buscar entender esse contexto todo. Por que tem pobre e tem rico, né? Sempre foi assim? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Assim, meus irmãos, a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, tá? Em vão resolver. Se não se considera senão a vida atual. E é muito difícil isso hoje, né? Ah, não vou conseguir resolver, Francisco. Eu não vou salvar o mundo. Eu não vou salvar os pobres tudinho hoje. Não é isso que está em questão aqui, tá? A questão não é essa. A gente tem que criar essa consciência humanitária, de amor, sabe? E a vida atual nos pede isso. Muito, notadamente agora, nesse momento que vivemos hoje. E a primeira questão que se apresenta é esta, ou seja, por que todos os homens não são igualmente ricos? É a pergunta que a gente faz, né? Por que não são? Por que todo mundo não é rico? Né? Não o são, meus irmãos, por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, meus irmãos, igualmente repartida, daria a cada um, né? Daria a cada qual uma parte mínima insuficiente, que supondo-se, né, essa partição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade de caracteres e das aptidões. Kardec nos coloca isso com muita propriedade, meus irmãos, né? Com muita propriedade. Então, faça uma reflexão. E alguns até falam assim: ah, mas Francisco, em termos econômicos,
a desigualdade, a questão da riqueza é medida, tudo bem, né? Hoje, pela distribuição de renda, ela é mal distribuída, entendeu? Ela é mal repassada, né? Inclusive para algumas profissões, né? Para alguns irmãos, né? Uns trabalham mais, uns trabalham menos, mas enfim, são aptidões, né? Comparemos assim, pessoal, a distribuição de renda no Brasil, por exemplo, né? Com o resto do mundo. Vamos comparação nosso país, nosso Brasil, né? Vai não viajar muito no mundo afora. O Brasil hoje que a gente vive, né? Que é a nossa pátria, né? É a nossa casa. A gente sabe disso, que é realmente má distribuída. Muito mais distribuída. Mas nem por isso a gente vai deixar de viver, de acreditar na mudança, do novo, na esperança, né? Tem que acreditar, meus irmãos. Temos que esperançar em dias melhores, sabe? Porque é uma prova muito difícil. A da riqueza é uma prova difícil. Não é para todo mundo, não é fácil. Esses irmãos que hoje são ricos aí, ó, que estão aí, né, arrotando riqueza, ouro, guardado em seus celeiros aí, sabe? Eles vão prestar conta com Deus. Vão. Não se preocupa com isso, não. Eles vão prestar conta com Deus, sim, do mau uso da riqueza, do mau uso da distribuição, de deixar países, estados, famílias morrerem à míngua, destruírem-se umas às outras na miséria, em todo o contexto social. Que aí vem todo um pacote, né, de adjetivos não muito bons, que aí envolve, né, droga, álcools, né, bebida, prostituição, tudo enquanto, vendas, né, enfim, um mau uso de nossas consciências. E não estamos aqui julgando ninguém, pelo contrário, ninguém é santo, ninguém é coitadinho. Agora que cada um, diz saber pouco, tem o livre-arbítrio, as escolhas é sua, são nossas. Então, busque com seus talentos, com suas aptidões, que Deus assim deu, tá? Procurar melhorarmos, buscar, sabe, alguma atividade, tá? Buscar realmente ajudar os irmãos de alguma forma. Vamos também distribuir também as oportunidades também iguais para todos. Pessoal, e a desigualdade e a reencarnação, né? Como é que isso acontece, né? De que maneira, né, a doutrina espírita, né, pode auxiliar na compreensão da desigualdade de renda apontada acima, né? Que se fez também agora há pouco também em outras fases anteriores, né? Como é que o espiritismo, né, como é que a doutrina dos espíritos podem, a princípio, corroborar, né, de alguma forma, ajudar nesse entendimento, né? O princípio, meus irmãos, da reencarnação, adotada pelo espiritismo, né, é um forte argumento que pode oferecer algumas pistas. É possível, meus irmãos, que os espíritos que ora estão hoje encarnados nesse país, conosco hoje, em nosso município, em nosso habitat familiar, já tenham vivido em outros países, em outros tempos, com a riqueza. Ricos, milionários, entendeu? Né? E que hoje reencarnaram nessa condição também, né, da pobreza, para se reequilibrar. Em que, meus irmãos? O reequilíbrio da lei do amor. Da lei do amor. Vejam que a lei de igualdade, ela traz também para o seu seio íntimo de sociedade o reequilíbrio da lei do amor. Quando irmãos outros passaram em prova da nobreza, do Império Romano, né? Costumo falar isso, da riqueza, do enriquecimento, muitas das vezes até mesmo ilícito. Então, ou seja, da inapropriação também
de tirar de irmãos que já pouco têm. Isso é terrível e triste, meus irmãos. Mas como bem disse, né? Tenhamos essa consciência, né? Que esses irmãos também que já foram ricos, hoje estão pobres, a gente vê na rua, né, mendigos, né, irmãos de dificuldades. Vamos refletir sobre isso, né? A reencarnação nos dá essa chance para a gente se reequilibrar nesse campo, né? Entender esses contextos. Agora, tem que equilibrar, meus irmãos, na lei do amor. Na lei do amor e da fraternidade. A reencarnação mostra, aí nesse momento, a justiça divina, no que tange a riqueza. Todos passaremos por ela, meus irmãos. Senão a maioria passará por ela. Quer seja nesta vida ou em outras. Alguns terão muitos bens nessa vida e outros não. E que na outra será o contrário. Terá muito pouco ou quase nada. Para reequilibrar. Por isso que eu coloquei aqui, né? A questão do Espiritismo, a doutrina, a reencarnação nos dá esse norte, desse entendimento consciencial. Ora pobres, na encarnação, ora ricos, em outra encarnação. Tá? Sem prejugar e julgar ninguém, né? Sem também se achar coitadinho e diminuído, né, meu irmão? Então, assim, igualdade, pessoal, é isso. Todos os homens são iguais diante de Deus. Sim, meus irmãos, todos tendem o mesmo objetivo e Deus fez as suas leis para todos. A lei de igualdade é para todos, todos nós. A nossa essência é igual a todos, meus irmãos. O que vai modificar são as aptidões, né? Que elas são um pouco desiguais realmente, né? Em algumas profissões, né? Em alguns afazeres, mas é natural nesse contexto, né? E aí, na pergunta, meus irmãos, na pergunta do Livro dos Espíritos, 803, pergunta assim: todos os homens são iguais perante a Deus? Sim. Dor e sofrimento como a todos, pobres e ricos. E na pergunta também 817, e os que abusam de sua superioridade social para oprimir o fraco em seu proveito? Eles respondem para nós, né? Anátema, reencarnações onde sofrerão o que fizeram sofrer. Então é isso, meus irmãos. A quem faz sofrer hoje, sofrerão em outro momento. É a justiça divina, lei de igualdade, meus irmãos. Vamos dar um basta, né, nas desigualdades sociais, né? Vamos entender que isso é obra do homem. O homem que assim o faz, o homem que realiza, ele é a causa disso, sabe? Os que abusam dos irmãos mais pobres, os oprimidos, sabe? Que humilham, de verdade, é o homem que causa isso, tá? Eles é que causam isso. Então, temos que ter uma consciência renovadora, meus irmãos, porque as provas da riqueza e da miséria não é fácil para nenhum dos dois. Então tem que haver esse equilíbrio, né? Inclusive, tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 815, que pergunta para os irmãos, né? Qual das duas provas é a mais terrível, né? Para o homem, a miséria ou a riqueza? E aí, meus irmãos, qual é mais difícil? A riqueza ou a pobreza? Eles respondem com muita objetividade, com muita clareza. Tanto uma como a outra, ou seja, tanto a miséria provoca a lamentação quanto a providência. De fato, e a riqueza estimula o quê? Todos os excessos. Reflito, meus irmãos. É uma reflexão dessa noite que temos que fazer. A miséria, né, lamenta, reclama, porque é pobre, porque sofre,
porque não tem nada. E o rico, os seus excessos. Tudo compra, tudo pode, tudo manda e obedece quem tem juízo. E não é assim. A prova para ambos é difícil, porque o que aqui aqui se paga, porque tem uma lei e temos um Deus acima de tudo isso. E lei é para ser cumprida, e tem que ser cumprida, porque é uma lei de Deus. Lei de Deus, né? E haverá um dia que essa igualdade, né, de direitos também, do homem e da mulher, né, a compreensão do bem e do mal, essa capacidade de progredir, sabe, meus irmãos? Entendeu? Quando houver mais interação, mais respeito entre homens e mulheres, sabe? Quando houver mais, sabe, essa consciência dessa igualdade, né, dessa lei divina, aí sim, né, teremos sim uma sociedade mais justa, né, mais ampla nesse quesito, pessoal. E, meus irmãos, para finalizar, a conclusão, meus irmãos, de nossa conversa da noite, né, para fechar aqui, né, nosso diálogo, né, fraterno, né, eu chamo isso de conversa porque é um diálogo, né, entre nós, esse feedback entre vocês também, aí, e assim, vamos ter aqui uma visão, meus irmãos, geral e ampla de tudo, né, do que aqui falamos aqui, da lei de igualdade, e assim, meus irmãos, quando houver uma visão ampla do amor, repito, uma visão ampla do amor, induzirá o homem a repartir o seu excesso com aquele que tem menos. A gente chama isso de altruísmo, fraternidade também. Da abundância de um país, de uma sociedade, do Estado, para os que tiverem dificuldade de produzir. Vejam, aqueles que têm dificuldade realmente de produzir, de construir. Ao Espiritismo cabe uma grande responsabilidade, ou seja, ao de auxiliar o pensamento do homem, a fim de que se liberte das paixões materiais e os conduza à conquista dos bens espirituais. Os únicos que poderá levar a partir, né? Não esqueçam, os únicos que poderá levar ao partir, né? Ao partir desse momento hoje, né? Para a vida dos espíritos, para um mundo habitado, um mundo equilibrado, né? Isso é o que vamos levar quando partirmos, quando morrermos ou desencarnarmos, né, por assim dizer, na linguagem. É isso que vai acontecer conosco. Então levemos isso, né? O amor. Vamos a partir de agora fazer esse gesto solidário com os irmãos. Então eu queria muito ter essa conversa com vocês essa noite, né? É uma conversa franca, né? Aberta, e que possamos criar esse sentimento para com nossos irmãos, né? Em prece, oração, sabe? Em dignidade, e que nossa sociedade possa sim sentir, sabe? Essa mudança, e façamos nosso papel, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado, né? Pela oportunidade mais uma vez, né? Dessa conversa da noite, e que vamos criar, meus irmãos, essa visão ampla do amor, amor universal, amor incondicional, para ajudar aqueles que nada têm ou quase nada têm, tá bom? Vamos agora fazer nossa prece de encerramento para preparar em seguida para a água, né, e o nosso passo. Então, meus irmãos queridos, gratidão pela oportunidade, bendita a Deus, ó Pai de infinita bondade e misericórdia,
Nos abençoa, Senhor. Todas nossas famílias, parentes, amigos, que hoje passam também, Senhor, por dificuldades no campo espiritual, no campo do material, que possa, Senhor Jesus, enfrentar as adversidades que o mundo hoje apresenta e que nos dê a confiança, Jesus, e uma vida melhor, e um futuro melhor. Viver é Jesus, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.